Estamos ao vivo! Façam todos uma excepcional noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos hoje para mais uma aula muito importante sobre esse tema fantástico que não tem fim, inteligência emocional. Vamos dar continuidade aqui à nossa jornada do conhecimento, o poder da inteligência emocional. E o tema de hoje será como superar o luto. Ah, Gislane chegou aí. Tá sumida, Gislane. Tá sumida, precisando de falar com você. O poder da inteligência emocional. E o tema de hoje, como superar o luto. Gente, semana passada foi top. Foi uma aula muito importante, falando sobre como vencer o luto. E passei aí algumas técnicas simples, mas importantes para você entender e vencer essa fase aí, ó, do luto na sua vida, hein? Gente, foi muito top. Quem gostou aí, deixa o comentário lá na aula depois, hein? Deixa o comentário lá. Quem não viu, a aula tá lá, tá gravada lá no meu Instagram, ricardoborges.oficial, ou também lá no YouTube. Procura lá, Ricardo Borges. Vocês vão assistir aí uma aula top sobre esse tema aí, ó. Muito importante, que vai valer a pena você assistir, hein? Gente, o luto. Vamos falar do luto hoje. O luto é um processo que cada pessoa vive de uma maneira, de uma forma diferente. Algumas podem testar, né, algumas possibilidades para caminhar aí nesse processo, nessa jornada. Outros vão querer enfrentar isso sozinho, talvez. Cada um no seu momento, no seu tempo. E aí a gente vê que a gente que vive aí o luto todos os dias, né? Como eu, por exemplo, porque eu tô falando que eu vivo isso o tempo todo. Por que eu tô falando isso? Porque eu trabalho com o luto. Não diretamente, mas estou no setor funerário aí há mais de 25 anos. Então, eu convivi com várias pessoas que passaram, né? E passam por esse processo, por isso aí o tempo todo. Também vivi o meu processo de luto quando eu tinha lá meus 23 anos de idade. Foi quando meu pai partiu. Então eu tinha aí também um segundo pai que eu considerava muito, que eu considero muito até hoje, que ele não morreu na minha memória, que é meu padrinho, Nassif, que eu considero muito aí ainda até hoje. Quando ele partiu eu já estava também um pouco mais maduro, né, e consegui segurar aí mais esse processo, essa fase do luto, que é uma fase bem pesada. Então assim, gente, ó, o que eu vou passar aqui para vocês hoje não significa que, assim, dessa forma, exatamente dessa forma, você vai conseguir especificamente aí sair desse processo rápido, muito rápido. Significa que você vai ter aí mais oportunidade de aprender, né, algo relevante que vai contribuir aí com o seu processo. Se você passou pelo luto, ótimo. Você conseguiu vencer? Maravilha. Se você ainda está passando pelo luto, vai essas dicas aí que eu vou deixar para você, ó, que será muito importante. Se você ainda não passou, você vai se preparar aqui para você passar, porque, gente, assim, ó, todos nós vamos passar, cada um de nós temos um processo, nós vamos passar por um processo de luto, por conta do quê? Cada um tem um processo, cada um tem uma fase, cada um tem significados diferentes, dado pela vida. A Gislane. Obrigado, Gislane. Me liga aí, Gislane, tô precisando falar com você. Falando na live aqui, achei você. Que ótimo. Eu vivi uma fase diferente, você viveu uma fase diferente. Então os meus significados podem ser diferentes dos seus. Com certeza serão diferentes dos seus. Daí quando falando de passar por um processo de luto, eu posso conseguir de um jeito e você não. Eu posso não conseguir de uma determinada maneira e você sim. Tudo baseado no quê? Nos significados que nós demos, ou que nós damos para tudo que acontece nas nossas vidas. Esses significados, gente, é que deram origem às nossas crenças, as crenças que nós carregamos até hoje. Mas o que importa agora, nesse momento, é que eu estou abrindo aqui para você
Oh, a Gislane falando. Tá falando dos Estados Unidos aí, a Gislane, né? Tá morando nos Estados Unidos. Que top, maravilha, Gislane. Falando dos Estados Unidos. Nós estamos aqui internacional. Que maravilha, Gislane. Maravilha. Boa sorte para você aí, ó. Que maravilha. Isso é muito legal. Saber que a gente tem pessoas que evoluiu junto com a gente, cresceram e agora tá do outro lado do mundo. Olha que maravilha. Então eu estou trazendo aqui, estou abrindo para você aqui o quê? Uma oportunidade de você conseguir o quê? Superar esse processo do luto. Talvez mais rapidamente e com base em quê? Informações científicas. Informações científicas. Estudos científicos. Que isso talvez se torne também relevante para a sua vida. Enfim, para te ajudar mesmo a sair desse processo aí mais leve e com menos dor. Pode doer? Pode doer, gente. Vai doer. Sim, pode. E vai doer. E realmente dói, gente. Vai doer. Mas vai doer como nunca. Pra quê? Para não doer nunca mais. Para não doer nunca mais. Tem que doer uma vez. Para você aprender a saber como lidar com isso e sair disso de forma mais rápida. Então, falando de significado aí, ó, lembra que na última aula eu falei isso aqui, eu citei um trecho muito importante, tem muito a ver com isso que nós estamos falando aqui agora, que é um trecho bíblico, que é Apocalipse 2:5, se não me engano, é isso mesmo. Sim, é isso mesmo, Apocalipse 2:5. Fala assim, ó, lembre-se ou lembra-te de onde você caiu, arrependa-se e pratique as boas obras. Pratique as obras que você praticava no princípio, ou seja, ressignifique. Gente, ressignificar, ressignificar. É o que nós temos que fazer, é o que nós temos que fazer o tempo todo. É o que eu tenho falado aqui constantemente em quase todas as minhas aulas. Ressignifique, aprenda o processo de ressignificar. Ressignifique significa o quê? Lembra, volta, reconstrói. Reconstrói aquilo que fez você cair, ou que fez você entrar numa fase ruim. Ou seja, o evento de dor, a maldade, sei lá, a tristeza, o processo que fez você ficar desse jeito que você talvez esteja hoje, ou talvez estava, ou talvez que vai entrar lá na frente. A gente não sabe o dia de amanhã. Lembrar é uma reconstrução. Quando eu lembro, eu estou fazendo o quê? Reconstruindo metabolicamente e emocionalmente. Aquilo que eu vivi, por isso que a gente fala lá, a gente não fala lá na Bíblia também, Lamentações de Jeremias, está escrito mais ou menos assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. Eu lembro de coisas ruins. Eu estou o quê? Eu reconstruindo, eu estou lembrando, voltando no evento para as coisas ruins. Eu estou voltando novamente ali naquele momento. Lembra-te também, pode ser volta. Lembra-te, volta, reconstrói aquilo que fez você cair, ou seja, o evento de injustiça, de dor, de angústia, sei lá, de tristeza. Volta lá, volta naquele momento. Mas para voltar, eu tenho que lembrar. Daí, quando você lembra, começa a doer. Você pode até começar um monte de reações fisiológicas no seu corpo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te. O arrependa-te aqui, ó, que está falando lá na Bíblia, muda tudo isso. Muda. Em outras palavras, ressignifica isso. Muda o significado do que aconteceu. Daquilo que não está legal aí, ó, e pratica as primeiras o quê? As primeiras obras. O que ele está querendo dizer com isso? Gente, pratique as primeiras obras. O que ele está querendo dizer? Volta ao plano original. Volta para a sua essência, volta para a sua identidade. Daí vem aquela frase que eu preciso te dizer: quem procura o culpado vai sempre punir inocentes. Para de procurar culpados para tudo que acontece na sua vida. Ressignifica essas coisas aí, ó. Ressignifica os fatos que você resolve. Gente, você resolve tudo ressignificando.
rapidamente, muito mais rápido. Gente, esse tema do luto está totalmente ligado ao quê? A inteligência emocional. Faz parte totalmente do nosso emocional. Por quê? Porque ele mexe fortemente em toda a nossa estrutura emocional. E aí eu vou te chamar a atenção aqui para essas coisas extremamente importantes para você entender. Presta atenção aqui, ó. Se você não tiver praticado ou praticando, ou pelo menos buscando conhecer mais sobre esse tema, que é esse estudo que nós estamos fazendo aqui constantemente da inteligência emocional, gente, com certeza vai ser mais difícil. Com certeza. Se você está praticando, vai ser mais tranquilo. Ou se você não está praticando, vai ser mais difícil. Principalmente com esse processo de luto. Gente, olha só, se você não estiver praticando ou buscando conhecimento sobre inteligência emocional, vai ser mais difícil, vai te paralisar. E não é só no luto, não é só no luto, é para a sua vida toda, para tudo que você faz na sua vida, para tudo que acontece com você. Inteligência emocional, para quem não sabe, é tudo na vida. Por isso que 95% de tudo que acontece com a gente é emocional. 95%, presta bem atenção nisso que eu estou falando com você. 5% é racional, é a forma que nós temos de processar. 5%. Isso é um fator, gente, extremamente importante para a gente saber, para a gente ter conhecimento. 95% de tudo que acontece com a gente está ligado no nosso emocional. Só 5% é processamento, é racional, é lógico. Então, ó, pega esse código aí e leva para a sua vida. Aí, ó, gratidão, você, Margarete, obrigado. Muito legal. Nós temos uma aluna internacional aí hoje, falando dos Estados Unidos, que legal. A Ione chegou aí, a Michele, sejam bem-vindas. Galera chegando aí, ó. A Eunice. Muito bem. Sejam todas muito bem-vindas. Tamo junto aí até depois do fim. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Mas hoje eu estou aqui para te ajudar a trilhar esse caminho aí com mais o que? Leveza. Que a gente fala de inteligência emocional aqui com muita leveza, com muita tranquilidade, com práticas simples e importantes para você agregar no seu dia a dia e fazer a diferença na sua vida. Tem que ser mais leve, gente, senão não vai. Porque senão você vai ficar presa no passado, vivendo hoje com emoções mal resolvidas aonde? Lá no passado. Isso é muito forte. Gente, olha só. Quando nós falamos sobre o luto, nós sempre nos remetemos às nossas emoções mais profundas, sentimentos muito fortes. Se você não tiver capacidade e habilidade emocional suficiente para saber lidar com isso, com esses sentimentos vão se tornar sentimentos tóxicos, paralisantes. Por isso que nós temos que trabalhar a inteligência emocional constantemente na nossa vida. Porque se você passa por um processo, principalmente o processo do luto, ele vai te paralisar. Ele vai te causar muitos sentimentos tóxicos e vai te acometer a uma série de emoções complicadas. O que vai acontecer primeiro na sua mente? Primeiro acontece na sua mente. Começa a reverberar um monte de coisa na sua mente. E depois vai para o corpo. Vai reverberar no seu corpo. Vai te paralisar. Vai te intoxicar. Vai te jogar para baixo. Vai te entristecer. Pode até causar depressão, que é a última fase. E a depressão já é uma fase de tristeza profunda. E aí já começa a ficar o quê? Perigoso. Não vai deixar você seguir a sua vida do jeito que você precisa seguir. Não vai deixar você seguir sua vida em frente. Inclusive hoje eu vou te ensinar mais 3 técnicas simples e importantes para você superar isso aí, ó. Hoje você vai aprender como superar o luto. Fica comigo aqui até o final dessa aula que você vai aprender hoje mais 3 técnicas importantes para você superar o luto. Olha só, presta atenção aqui, ó.
Aproveita aí agora e chama mais algumas pessoas aí, ó, para participar dessa aula nossa hoje, para conhecer um pouco mais sobre inteligência emocional, que vai ser importante para a vida de todos nós. Aperta o aviãozinho aí, fala para essa galera aí, ó, que ainda não chegou, que a aula já começou. Aí, ó, já tá chegando mais gente aí, ó. Vamos aqui então para a nossa jornada do conhecimento. E o tema de hoje é muito forte, hein? É como superar o luto. Chama essa galera aí. Então vamos nessa aqui, gente. Olha só. Vamos então a mais uma vez buscar refinar os nossos conhecimentos e usar a nossa imaginação para conectar a nossa vida, para nos conectarmos, né, na nossa vida. Dar novos significados para os fatos que estão acontecendo e que aqui aconteceram com a gente, que não foram muito legais, e usar catarse para não deixar significados errados e sentimentos ruins permanecerem nos atrapalhando aí o tempo todo e não deixando a gente ter mais produtividade, mais energia, mais foco, mais prosperidade na nossa vida, não é mesmo? O poder da inteligência emocional. Vamos nessa aqui então, ó. Hoje o tema é muito importante e muito forte. Se fosse você ficar comigo aqui até o final dessa aula, eu vou te ensinar aqui 3 técnicas usando a inteligência emocional e a neurociência para você superar aí o luto. Se você não passou pelo luto ainda, um dia você vai passar. Se você não passou, você vai estar muito mais bem preparado para poder passar. Se você já passou e superou, ótimo, maravilha. Aqui eu vou te dar 3 dicas aqui, 3 técnicas importantes para você que está aí hoje e que ainda não conseguiu superar o luto, que vai ser muito importante essa aula de hoje. Fica comigo aqui até o final para você superar o luto aí na sua vida. Legal, gente? Vamos nessa aqui, ó. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar por isso, gente. É o curso natural da vida. Se você estiver preparado, será bem mais leve. Gente, não é fácil. Tem gente que está carregando esse estado, esse processo de luto até hoje na vida. Até hoje. Ah, tem 2 anos, tem 3 anos, tem 5 anos, está tomando medicamento, está tomando um monte de coisa. Por quê? Porque não conseguiu superar isso. Por quê? Porque 95% de tudo isso que acontece na nossa vida é emocional. Está preso no emocional, está preso no passado, está preso nas suas emoções e não consegue sair. Se você não consegue sozinho, procura a ajuda de um profissional. Está carregando aí esse estado aí até hoje. Por quê? Por que será? Hoje nós vamos descobrir isso aqui, ó. Como que tudo isso funciona, porque eu tenho certeza que vai ficar fácil para você sair disso aí, ó. Quando você descobrir a simplicidade que é você sair disso com facilidade. Quem tem inteligência emocional, quem está trabalhando, praticando a inteligência emocional, tem muito mais capacidade de sair dessas fases que entram. Porque a vida da gente é uma constante. É altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Picos e vales, picos e vales. E é assim. E a gente tem que saber. Aí entrou no vale, você tem que saber sair mais rápido. Trabalhar o seu emocional e sair disso mais rápido. Vai ser importante para você, hein? Fica comigo aqui até o final que vai ser importantíssimo. Olha só. Aproveita aí. Clica aí nesse aviãozinho que está aí debaixo aí na sua tela e chama mais gente aqui para a nossa jornada do conhecimento. Essa aula hoje vai ser importante. Apesar dela ficar gravada aí, mas ao vivo você pode fazer até pergunta aí, ó. Vem comigo aqui, ó. Eu vou te explicar agora, gente. O que você vai aprender aqui hoje, você pode, se você quiser, ser curado. Isso mesmo, ser curado fisicamente e emocionalmente. Se você quiser. Se você se permitir. Se você acreditar e começar também a praticar. Praticar o quê? A inteligência emocional. Eu quero te dizer uma coisa que eu tenho muito tempo que eu não falo. Eu gosto de falar muito nas minhas aulas. Eu falo assim, ó, não confie em nada do que eu estou falando com você. Vai lá e testa. Testa. Igual São Tomé. Tem gente que é igual São Tomé. Tem que ver para crer. Não confie em nada que eu estou falando com você. Pega esses códigos que eu estou te passando, vai lá e testa. Funciona, gente. Funciona. Eu já testei várias vezes. Várias coisas, várias teorias que eu trago aqui. Na prática funciona mesmo.
É inteligência emocional. É você saber trabalhar a sua inteligência emocional. Não acredita em nada que eu falo. Vai lá e testa para você ver. Gente, funciona. Mas antes de você ser curado fisicamente, porque tudo que está dentro do nosso emocional está dentro da nossa mente, está dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Se você é curado emocionalmente, você é curado fisicamente. Então, para me curar fisicamente, eu tenho que curar o quê? A minha mente. Eu tenho que curar o meu cérebro. Eu tenho que curar o meu emocional. É por isso que eu falo muito aqui de mentalidade, de imaginação, de criatividade. E isso é o que nós vamos fazer hoje, de novo. Vai depender mais uma vez da mentalidade. Como que está a sua mentalidade aí hoje? A nossa mente que comanda tudo, 95% emocional, 5% racional. O nosso emocional é que dita as regras, gente. Daí a gente entende também que o cérebro, o nosso cérebro, também ele tem uma participação muito forte. O nosso cérebro é extremamente poderoso. Você tem uma máquina aí na sua cabeça de última geração, mas é altamente sugestionável. Eu falei sobre isso na última aula que passou. Nosso cérebro é altamente sugestionável. Significa que ele, gente, está vulnerável às sugestões que são apresentadas para ele o tempo todo. Nós estamos vulneráveis às sugestões que são apresentadas para nós. Onde? No ambiente que nós vivemos, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, com os amigos. O tempo todo você está sendo sugestionado. Na frente da televisão você está sendo sugestionado. Você nem está com fome, aparece lá um hambúrguer de todo tamanho, um sanduichão lá, você não está sendo sugestionado? Dá até fome. Dá fome ou não está? Dá. Por quê? Você está sendo sugestionado a comer aquilo. Você nem estava pensando naquilo, você nem estava com fome, mas apareceu a propaganda, apareceu aquele refrigerante, apareceu aquele sanduíche, porque aquele sanduíche lá não existe não, né, gente? Porque na hora que você vai comprar o sanduíche é muito diferente daquilo que está lá. Mas aquilo aguça a sua mente, aguça a sua fome, aguça a sua mentalidade, é sugestão, tá julgando sugestão para você o tempo todo. Por isso que a gente tem que saber até o que a gente vê na televisão, porque dependendo das coisas que você está vendo na televisão aí, está sugestionando você a um monte de coisa, ao medo, à depressão, a um monte de coisa. E aí você me pergunta, quando a gente vai falar no trabalho, aí você me pergunta, por que eu tenho que tomar cuidado, Ricardo, com isso? Ver televisão, no ambiente de trabalho, ambiente familiar, dependendo da situação, você está em ambientes tóxicos, que está te prejudicando, está te sugestionando você fazer um monte de coisa. Então, gente, se o seu cérebro é altamente sugestionável, ele acredita que nas histórias que conta para ele. Então, o meu cérebro, o seu cérebro, acredita nas histórias que é contada para ele o tempo todo. Principalmente se essas histórias são contadas por uma pessoa o quê? Que tem o que com você? Intimidade. Uma pessoa que é mais íntima de você. Gente, a ciência fala o seguinte, olha só. Quanto mais mensagem positiva eu recebo, mais confiante eu fico, certo? Então, se você receber mensagem negativa, vai acontecer o quê? Mais negativo você vai ficar. Então, quanto mais mensagem positiva você recebe, mais confiante você se torna. Isso significa que o meu cérebro, o seu cérebro, sugestionado pela mensagem positiva, me faz sentir mais o quê? Confiante. E negativo? Mais negativo. Sugestão o tempo todo. Agora, quando eu estou com sentimento positivo, eu estou com sentimento o quê? Com a emoção de confiança, a emoção positiva. Mas por quê? Por uma sugestão que foi me dada. Foi sugestionado pro meu cérebro. Gente, fala sério, é isso mesmo. Sim ou não? É assim que nós funcionamos, gente. É assim que nós funcionamos. Por isso que nós temos que ficar atentos o tempo todo, colocando filtro em tudo que a gente recebe, tudo quanto é tipo de informação que a gente recebe. Se você está num ambiente que está ali, uma televisão ligada e que está... eu fico sabendo de notícia que os outros me contam. Porque eu não fico ligado nessas fases de televisão aí que está hoje, de jeito nenhum. É só coisa tóxica. Caminhão tombou na BR, não sei o que, matou não sei quantos.
Para que eu tenho que ter esse tipo de informação? Para quê? Só vai me prejudicar minha mente, só vai prejudicar minha cabeça, só vai encher de lixo tóxico a minha mente. É ambiente, é sugestão o tempo todo. Então hoje eu quero te ensinar como que você pode o quê? Mudar de fase. Como que eu posso fazer isso com o luto? Como que eu posso mudar isso? Se o desafio, gente, que eu tô vivendo hoje for o luto, é o luto, como que eu saio mais leve dele? Como que eu posso fazer para doer menos? Doer menos, aí já vai ser um pouquinho mais complicado. Aí não tem jeito. No processo pode haver dor, pode haver tristeza, pode doer muito. E vai doer, é lógico. Mas vai doer como nunca, para não doer nunca mais. A Viviane chegou aí, ó. É o consultório do Timo Luz. Muito bem, sejam bem-vindos. Gente, nós não fomos preparados para lidar com a morte. Não fomos preparados. Isso é um fato. E aí, você me pergunta, para que eu vou mexer com isso, Ricardo? Gente, isso é uma coisa que acontece ao nosso redor o tempo todo. Nós precisamos de aprender a lidar com o luto. Isso é fato. Você aí que já passou por isso sabe como dói. E talvez esteja doendo até hoje. E eu vou te explicar por quê. Por quê, gente? Se só de falar nesse assunto, você já fica para baixo, você já fica aí, dá um sinal que não tá legal, é sinal que não tá legal para você, que você ainda não resolveu isso aí dentro de você. Se você está assistindo essa aula aqui hoje, e eu falei que nós vamos falar de luta aqui, se você desinteressou, talvez, sei lá, ou você ficou aí já para baixo, porque talvez veio você uma lembrança ruim na sua cabeça, na sua mente, é por isso que não está resolvido aí dentro de você. Talvez o fato só de você lembrar pode até fazer você chorar, entrar no estado de tristeza, porque vem a memória de alguma forma, de algum fato que aconteceu lá no seu passado, na sua vida, com algum parente próximo, com alguma pessoa querida, próxima. Isso te incomoda até hoje. E se incomoda, aí não está resolvido. Precisa ser resolvido. Nós vamos aprender aqui hoje como que faz isso. Então vamos nessa aqui, ó. Presta atenção que eu vou falar para você aqui agora. Olha só, gente. A neurociência nos explica o seguinte: que todo diagnóstico tem um conjunto de sensações, pensamentos e comportamentos. Todo diagnóstico que a gente recebe tem sensações, pensamentos e comportamentos, que tende a quê? Muitas vezes a nos atrapalhar. Sempre que acontece alguma coisa com você, você vai ter sensações, pensamentos e comportamentos. Se você tem um processo de luto, então, você tem um sintoma. Primeiro vem um sintoma. Vai ter prejuízo, porque você vai entrar em estado de entristecimento. E vai ter um tempo para você passar por isso. E com certeza você vai ter um diagnóstico de tristeza, de angústia, depressão, talvez. Depressão é a última fase. Ou até mesmo um transtorno de luto prolongado. Gente, isso é muito pesado. Transtorno de luto prolongado, que é um novo diagnóstico caracterizado aí pela ciência. Transtorno de luto prolongado. Sabe o que é isso? É você ficar preso no luto durante muito, muito tempo. Não conseguir sair daquilo. Vem aquela lembrança, vem aquela sensação ruim, reverbera no seu corpo, você fica para baixo, você entra no depressão, você desconecta das pessoas, até você entrar no estado de depressão. É horrível. Então assim, ó, existem 3 elementos no luto: o luto normal, o luto prolongado, que pode ser um luto complicado também, ou também pode ser um luto chamado de luto tóxico, o luto que paralisa a vida da pessoa, que chama esse luto prolongado. E o último elemento está muito ligado ao luto também, mas quando você entra nele, você literalmente se desliga do luto e passa a ficar literalmente nesse elemento, que é o que? A depressão. Então são 3 elementos: o luto normal, o luto prolongado e a depressão, que são nomes diferentes, são sensações diferentes também. Então assim, ó, o processo de luto normal, ele é mais leve,
ele é um luto de uma pessoa assim distante, uma pessoa que você não conheceu, ou que não tem tanta ligação diretamente com você. Daí esse luto passa a ser um luto normal, sem muitos sentimentos fortes, sensações fortes, que não vai mudar os seus comportamentos drasticamente, não vai interferir muito na sua vida. Então esse seria o processo de luto normal. Então assim, ó, é importante a gente entender, gente, olha só, é importante a gente entender e citar aqui também para vocês as fases do luto, que na realidade quem descobriu isso foi uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross. Elisabeth Kübler-Ross. Ela descobriu 5 fases do luto, que ela pôde identificar lá nas pesquisas delas, né, as reações psíquicas da pessoa que passava pelo luto, se encontrava lá e até em fase terminada. São elas. Quais são elas? São 5. A negação, a raiva, a negociação, a depressão e depois a aceitação. Então, ó, 5 fases do luto: a negação, a raiva, a negociação, a depressão e depois a aceitação. E que eu ainda gostaria de contribuir aí com essa psiquiatra, a Elisabeth Kübler-Ross, que eu gostaria de acrescentar também aqui a fase da reconstrução. Não esqueceu dessa fase. Você aceita, mas você tem que reconstruir. Então você tem a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. E eu ainda acrescento aqui, ó, a reconstrução, o novo significado para aquilo. Todos nós temos que ter. E depois a aceitação profunda. A aceitação profunda é maravilhoso, porque aí você literalmente elimina aquilo da sua vida. Gente, você não vai apagar aquilo da sua vida nunca mais, mas você vai dar um novo significado para aquilo de uma forma diferente. Eu citei na aula como vencer o luto, literalmente, é criando memorial, criando uma coisa boa, pensamentos com fotos, criando efetivamente um memorial daquela pessoa. É muito simples isso e é muito maravilhoso. Você não sabe como que o seu cérebro entende isso. O nosso cérebro, gente, ele é atemporal. Ele não sabe o que ele está vivendo agora ou um pensamento que você colocou na sua mente aí agora, nesse momento, de uma coisa que aconteceu 20 anos atrás. Literalmente, se você começar a pensar, literalmente você vai começar a sentir todas aquelas emoções de 20 anos atrás. Por isso que a gente chama por isso que a gente fala que o cérebro é atemporal. E essa atemporalidade do cérebro é que te leva a reverberar essas emoções no seu corpo. Então você tem que sair fora disso. Você tem que reconstruir isso de uma forma diferente para que você tenha boas lembranças, para que reverbere no seu corpo coisas boas, não coisas ruins. Então quando você entra nessa fase da reconstrução e na fase da aceitação profunda, pronto, aí você já está curado. É muito importante você saber disso. Então, assim, ó, o luto, quando você perde alguém, você vai ter uma montanha russa de emoções. Uma montanha russa de emoção. Você pode ter qualquer tipo de emoção, tanto positiva quanto negativa, mas é mais negativa do que positiva. E elas vão flutuar como ondas o tempo todo, até você passar pelo sintoma, até você passar pelo processo, ter a sensação de prejuízo, vai ter que ter o tempo necessário para se curar daquele processo, que pode chegar até 3 meses, mas o prazo correto tem que ser o quê? 77 dias. Senão você leva isso para a sua vida inteira, fica carregando isso para a vida toda. Isso não pode acontecer. Você tem que entender isso e se curar mais rápido para você o quê? Conseguir seguir a sua vida, seguir sua vida em diante. A ciência já estudou isso aí e fala que 93% das pessoas que passaram pelo luto, o luto não durou mais do que isso. Então, isso é um dado científico. Passou disso, já é um sinal de alerta. Legal? Então nós falamos aqui do luto normal. Então, ó, temos também o luto prolongado. Isso vai acontecer com o quê? 7% das pessoas que passarem por esse processo de luto. Luto prolongado. 7% de todas as pessoas entram no processo de luto prolongado por mais tempo, mais de 77 dias, e podendo chegar até 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Isso é chamado de luto prolongado.
Você vai ter alterações no seu sono, você vai ter baixa estima, baixa energia, vai ter as oscilações das suas emoções mais forte, mais fraca, mais leve, positiva, negativa. Fica uma confusão hormonal violenta. Vai ser mais difícil de recomeçar. Nesse processo de luta aí, vai ser mais difícil de recomeçar. Você começa a ter prejuízo nas suas atividades, você começa a faltar do trabalho, chega atrasado, começa a ficar... Gente, fica muito sofrido o negócio. Você começa a ter pensamentos tóxicos, pensamentos como, se eu tivesse, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse mudado a passagem, comprado a passagem mais cedo, tivesse chegado lá mais cedo, a pessoa não consegue desligar daquilo, fica com aquele sentimento de culpa, raiva, pensamento recorrente, tóxicos, e que começa a minar sua energia mental. Se eu tivesse atendido ao telefone, perdendo inclusive, gente, a concentração, perdendo o foco, tem dificuldade de se concentrar naquilo que está fazendo, ou que esteja fazendo, inicia então o quê? Uma confusão mental. Se você não tratar, gente, isso só vai piorando. Esses são sinais do quê? Do luto prolongado. Você fica naquele loop ali, ó, terrível. Um loop prolongado, o luto prolongado no loop prolongado. Você precisa sair dessa fase, que você está o quê? Num processo de não aceitação do que ocorreu, que é a primeira fase. Não aceitar. Não aceitação, gente, é tóxica se não aceitar. Você tem que começar o quê? Reconstruir as suas emoções, as suas energias. Por isso que eu acrescentei também nas fases lá da Kübler-Ross, porque a psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross colocou pra gente aquelas fases. Então eu acrescentei o quê? Reconstrução e aceitação profunda, que é a parte que você entra no processo de ressignificar aquilo, tudo que aconteceu com a sua vida. Colocar isso no seu coração para você conseguir seguir em frente com a sua vida. Então, voltando aqui, ó, nós vamos voltar também a falar no quê? Na catarse. Catarse. Gente, a catarse nada mais é do que você colocar para fora em palavras aquilo que você está sentindo junto com uma outra pessoa. Isso é catarse. Então você está passando por um processo de luta aí, ó, a melhor terapia, a melhor forma de você ressignificar o luto é você praticar catarse com uma outra pessoa e contar, lembrar, reviver, voltar nos momentos bons. Olha só, nós não estamos indo para o negativo, nós estamos indo para momentos bons, momentos maravilhosos que você viveu com aquela pessoa que partiu. Nós chamamos isso também de técnica de regulação emocional, que é para a pessoa diminuir o peso da dor que está lá no ombro dela, na sua mente, na sua cabeça, no seu cérebro, que é uma técnica de reconstrução da sua história, reconstrução da sua memória, reconectar com o mundo, reconectar com as pessoas e refazer sua história novamente de forma o quê? Positiva. De forma positiva. E isso é importante você fazer, praticar a catarse. Muito bem, então vamos para a próxima fase aqui, que é a fase do quê? Vamos falar aqui agora da depressão. Essa é a pior fase que tem. Você não tem que deixar chegar nela. Se chegar nela, os cuidados são maiores. Enquanto que o luto prolongado é uma fase de paralisação, que a pessoa está presa numa ligação que não existe mais, o foco está na pessoa que se foi, né? A pessoa não vê esperança em outras relações, por exemplo. É o motivo da paralisação dessa pessoa que está passando pelo luto prolongado. Então, a falta de prazer, a anestesia, a dor, tudo isso vem em ondas o tempo todo. Essa pessoa também tem ilhas de prazer, vai do positivo, volta para o negativo o tempo todo. Ondas de emoções, pequenas ondas, grandes ondas, mas vem. Aí a pessoa, se ela não tratar nessa fase, principalmente do luto prolongado, ela entra na depressão. Gente, na depressão, tudo isso que eu falei aqui não acontece dessa forma. Olha só, nessa fase, as emoções elas não flutuam o tempo todo. Você vai ter, nessa fase, anestesia das emoções. É pesado. Você vai ter menos interesse, menos prazer,
Menos com tudo. Menos com tudo. Tudo que você pensar é menos. E aí já não está diretamente ligado, que a pessoa desliga até do fator luto. Porque a depressão dela é muito grande. Porque ela começa a olhar para outras coisas. A depressão é uma emoção muito constante. Ela é linear, que não flutua tanto. É algo generalizado, a pessoa tem pensamento de culpa o tempo todo, de responsabilidade por tudo, quer se responsabilizar por tudo, até nas coisas mais simples ela quer complicar. Se ela não for responsável por aquilo, por determinadas coisas que estão acontecendo com ela, ela se culpa a si mesma. A culpa é minha. E o mais importante ainda, gente, ela entra literalmente no quê? No negativo. A pessoa se sente sem valor, sem capacidade, ela está com baixa estima, pior nível possível. Ela se sente que não tem utilidade, ela se sente como um fardo na vida das pessoas, uma pessoa inferior, um ser inferior aos outros. Não é por conta especificamente do luto. O luto levou ela à depressão. Ela já se desliga do luto e fica na depressão, só na depressão. Isso é uma fase específica dela, da depressão. A depressão, gente, tem a ver com o quê? Com solidão. É a perda de o quanto o mundo é prazeroso para aquela pessoa, como que se isso não tivesse, como se aquela situação não tivesse solução. Ela perde o prazer na vida. Gente, isso é muito forte. É muito forte. Precisa urgentemente de quê? De reconstruir, de ressignificar, de sair dessa fase. Gente, nós só precisamos de querer. Você só precisa de um degrau nessa jornada para você vencer isso e passar para uma outra fase. Lembra dos micro resultados que eu sempre falo aqui nas minhas aulas? Você precisa dar o primeiro passo para você começar a sair desse processo e ressignificar a sua vida. Ressignificar, gente. Ressignificar o fato que aconteceu e passar para uma outra fase. Senão você vai ficar aí, ó, se enchendo de medicamento e pode piorar muito a situação. É complicado. Você tem que sair dessa fase. É fácil? Não. Cara, eu consigo sair sozinho? Consegue. Se você não consegue sair sozinho, você procura a ajuda de um profissional. Então, assim, ó, o luto normal é aquele que você sente a perda de uma pessoa mais distante. Você não passa pelo processo de paralisação, você não passa por nada disso. Você consegue sair mais rapidamente, seguir a sua vida. O luto prolongado é o quê? É uma paralisação. Você demora mais para sair. E na depressão, a pessoa não está paralisada pela perda mais. Ela já está anestesiada por muitas emoções do quê? Negativas. Ela não vê esperança porque ela não enxerga motivo para viver. Ela se sente culpada o tempo todo. Se sente culpada o tempo todo. E não tem como melhorar isso aí. Ó. Então, essas são as diferenças básicas para você que precisa, para você entender melhor como que funciona o luto normal, o luto prolongado e também a depressão. Para você de fato tomar as providências necessárias e da forma necessária. Não pode deixar chegar na depressão. Chegou na depressão, é uma fase muito mais difícil de sair. Consegue sair, tem formas de sair, mas é muito mais difícil. O mais interessante disso tudo, gente, é que tudo isso pode também ocorrer junto. Olha só que doideira esse negócio. Tudo isso que eu acabei de falar para você aqui, ó, pode acontecer ao mesmo tempo. Você pode ter essas três fases na sua vida. O tempo misturado o tempo todo. Gente, isso é importante você entender sobre inteligência emocional. Por isso que é importante você entender sobre inteligência emocional. Saber sobre emoções, para você entender e fazer uma leitura do que está acontecendo com você, o que está acontecendo comigo. Eu estou sentindo isso. O que eu posso fazer em relação a isso para poder melhorar? Para eu entender e fazer uma leitura daquilo que está acontecendo. Para que eu possa o quê? Já começar a tomar providência contra aquilo. Para que eu possa sair o mais rapidamente daquele processo. Daí entra o que eu falei lá no início da nossa aula de hoje. Se você tem conhecimento e pratica a inteligência emocional, isso se torna o quê? Mais leve. Se torna mais leve para você trabalhar agora. Se você não tem conhecimento e não pratica a inteligência emocional, vai ficar mais difícil.
Vai ficar mais difícil, vai, com certeza. Então, de novo, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te. E arrepende aqui é o que, gente? Voltando novamente, de novo, muda tudo isso. Em outras palavras, ressignifica isso, muda o significado que aconteceu e pratica as primeiras obras. Que significa o quê? Praticar as primeiras obras? Volta para o plano original, volta para a sua essência. Daí você vai conseguir sair dessa fase muito mais rápido. Então eu vou te ensinar aqui hoje, agora, nesse instante. Fica a dica aí, ó, que eu quero te ensinar agora. Se eu fosse você, anotava. Anota aí. Vão aí 3 técnicas para você usar aí, ó, daqui para frente. Coisa simples, rápida e objetiva para você usar. Anota aí. Se eu fosse você, eu anotava. Pega esse código aí, ó. A. Aceitação, agendamento e avançar. A. Pega esse código aí, ó. Aceitação, aceitar, agendar e avançar. Aceitar, agendar e avançar. Gente, aceitação para um processo de luto. Você pensa assim, ó, opa, isso realmente aconteceu. Eu preciso olhar para isso agora. Eu preciso redirecionar minha vida, as minhas energias, o meu comportamento, a minha mentalidade. Enquanto você não aceitar isso, você vai estar dando murro na ponta de faca. Já viu essa frase, né? Você já viu essa frase? Você vai estar dando murro na ponta de faca. Você não vai resolver nada. Você tem que aceitar. Primeira coisa é a aceitação, para você redirecionar sua vida. Você vai insistir em algo que não será possível de dar certo, se você não aceitar. Isso que é a não aceitação. Então, aceitar é você focar sua energia em dar bons significados para a vida que você viveu com aquela pessoa. Usar o memorial que eu falei lá na outra aula e lembrar de coisas que boas que vocês passaram juntos, que vocês passaram juntas. Focar e construir um legado para aquela pessoa, reconstruir as memórias, focar em redirecionar a sua vida. Primeira, aceitação, um dos As. Pegou aí? Aceita. Segundo, agendar. Como assim, Ricardo? A pessoa com luto prolongado, gente, por exemplo, ela vai ser acometida por pensamentos tóxicos, por memórias, lembranças, por culpa, por fantasias, durante todo o tempo do dia. Isso vai fazer com que ela não consiga se concentrar nas coisas ou nos afazeres do dia a dia. Vai fazer com que ela se sinta o quê? Para baixo. Enfim, que ela não se sinta conectada com o mundo. A ideia é você começar a agendar. Por que é o agendamento? Agendar um horário, um período do dia ativo para você pensar nessa pessoa ou naquela outra pessoa que partiu. Então você vai assumir uma postura assertiva em termos de saudade. Você vai ter controle dessa saudade, sobre essa saudade, né? Então a ideia é que você escolha aí um período do dia. Quanto tempo, Ricardo? Sei lá, 10 minutos, 20 minutos, não mais do que isso. Não tem uma regra específica para isso não, mas tem que ser mais ou menos esse tempo. Esse tempo já basta. O importante é a frequência. Antes da excelência, é claro, vem a frequência. 10 minutos é o que foi estudado pela ciência e é o suficiente. E nesse tempo, gente, eu vou pensar o quê? Na pessoa. É como que eu vou fazer exatamente isso. Agendar aquele tempo. Mas vai ser só aquele tempo, cara. Vai ser só aquele tempo. Você está criando um novo hábito para o seu cérebro. Você vai pensar o quê? Narrando, construindo histórias de vocês bem vivos, brincando, se divertindo, se presenteando, sempre no positivo, sempre no positivo. Isso vai fazer você se organizar mais a sua mente. Por quê? Porque você vai saber que todo dia, naquele período do dia, naquela fase do dia, você vai parar
está agendado para você fazer isso. Então, quando você está nesse momento aí, ó, você está o quê? Processando coisas boas de vocês. Isso, gente, isso vai com certeza te ajudar e muito. Você vai estar dizendo para o seu cérebro de forma simplificada que aquilo que aconteceu, que aquilo é parte sua, é parte da sua vida, ainda é, mas que essa parte precisa ser o quê? Cicatrizada. E que você precisa dar um novo significado para ela, para você se curar. Daí você pode escrever, gente, escrever é ótimo, escrever é ótimo. Fazer montagem de foto, ou também você pode praticar o quê? A catarse, que eu acabei de falar, que é você contar para alguém a relação de vocês, a relação que você teve com aquela pessoa. E isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar para a sua vida. Não acredite em nada que eu estou falando. Vai lá e pratica, vai lá e faz. Faz para você ver como que funciona. Vai por mim. E agora a terceira e última é o que? Avançar. Você vai fazer o que? Avançar. E o que quer dizer isso, Ricardo? Significa que quando você for acometido lá por esse sentimento, por essa saudade, daí você pensa que você aceitou, que você tem horário marcado para você, horário agendado para você, que você vai estar agendado aí para você honrar a história dessa pessoa, honrar a memória dela. E daí eu vou fazer o quê? Avançar. Avançar é o que você vai fazer. Você vai fazer o quê? Cuidar de você. Isso é avançar. Você vai se cuidar melhor. Você vai fazer coisas agora para você. Você vai se cuidar, você vai poder fazer coisas que você não fazia. Você vai fazer coisas todos os dias. Você vai se cuidar, você vai cuidar da sua saúde. Você vai fazer aquilo que você ainda talvez esteja querendo fazer, mas ainda não fez. Cuidar de você. Você vai escolher, você que vai escolher. Você vai fazer uma dessas coisas aí por dia, todo dia. Gente, isso é extremamente importante. Fazer um relaxamento, fazer uma meditação, entrar numa academia, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, viajar. Coisa simples. Sei lá, você vai escolher, você que vai escolher. Você vai escolher o que fazer, mas você vai se cuidar. Você vai dar valor para você. Você vai se comprometer, mas faça. Faça, se comprometa e faça. Se programe e faça uma coisa dessa por dia, uma cada vez. Ou a mesma entra numa rotina, uma rotina de caminhada, uma rotina de boa alimentação, cuidar da sua saúde física, mental, ler um livro, assistir uma aula dessa aqui, por exemplo, de inteligência emocional, pesquisar sobre inteligência emocional, praticar, fazer novas conexões, novas amizades. Gente, isso também faz parte do avançar. Se cuidar, gente, isso muda tudo. Então assim, ó, avançar é você se conectar, se cuidar e também contribuir. Também você pode até, olha uma coisa maravilhosa que você pode fazer, ajudar outras pessoas. Você pode ser uma causa, pode ser uma instituição, doar cesta, ajudar numa instituição, ajudar num lar de idosos, enfim, faça um ato genuíno de ajudar alguém. Gente, quando a gente ajuda outras pessoas, isso faz parte da nossa vida, isso também vai liberar para você hormônios como a serotonina, a oxitocina e a dopamina. Você sabe que hormônios que são esses? São substâncias químicas que são liberadas naturalmente pelo nosso cérebro e que ela exerce o quê? Um trabalho específico, muito especial para o nosso organismo. Chamamos isso de hormônios. Hormônios de quê? Da felicidade. Hormônio da felicidade, serotonina, oxitocina e a dopamina. Isso é natural, tem no nosso corpo. E você faz isso fazendo o quê? Cuidando de você. Você faz isso fazendo o quê? Fazendo bem para outra pessoa. Isso é fantástico. Você vai se sentir muito melhor fazendo isso, gente. Você vai perceber como que a sua vida muda. Então tá aí, ó. 3 técnicas simples e importantes para você superar o quê? O luto. Aceitar, agendar e depois avançar. Simples assim. Gente, isso é muito legal, muito legal.
Você imaginava, né, talvez aí que eu não seria tão simples assim, ou que eu traria para vocês aqui uma técnica científica que somente os médicos e os profissionais da área pode aplicar? Não, não mesmo. Gente, existem coisas simples que você pode fazer aí no seu dia a dia e aplicar isso aí no seu dia a dia que são extremamente eficazes no nosso processo de cura. Nosso processo de cura. Tá aí, ó. Aceitar, agendar e avançar. Muito legal, né? Muito legal. Ó, o Patrick chegou aí. Cláudio, ó, o Cláudio chegou aí, ó. Viviane. Sejam bem-vindos. Nós estamos indo aqui para o finalzinho da nossa aula. E eu escrevi um e-book, eu tenho que falar dele. Estava esquecendo de falar aqui do meu e-book. Eu escrevi um e-book, gente, para te ajudar aí muito nisso, nesse processo. Nós estamos falando aqui, olha só. Nesse e-book você vai poder o quê? Buscar o seu autoconhecimento. Você vai poder preparar melhor o seu cérebro. Vai poder entender melhor como que você funciona, como que o seu cérebro funciona, vai poder quebrar padrões aí, ó, que estão te limitando, estão te bloqueando, e vai conseguir blindar o seu cérebro aí para coisas negativas que vêm aí te prejudicando e muito, há muito tempo. Você vai poder reprogramar novamente o seu cérebro, literalmente, para você ter nova mentalidade. Gente, quando a gente reprograma a nossa mente, a gente faz o quê? Uma faxina naquilo que não está legal e coloca coisas melhores para dentro, para nos fortalecer e fazer a gente passar o quê? Para um próximo nível. Vai fazer você trocar algumas programações aí, ó, que estão te prejudicando, que não está muito legal aí, você não está te levando a nada, Vai levar para você para uma programação mental mais forte, mais resiliente, produtiva, com mais recursos que você tem aí hoje. Ó. A Ione falando, o e-book tem sido um bom companheiro de respostas e técnicas de ação imediata. Aí, ó, a Ione adquiriu o e-book aí, ó. Muito bem, muito bem. Tá sendo bom, né, Ione? A gente volta nele de novo e vai lendo e as coisas vão acontecendo, praticando. Tem que praticar. A prática que leva à excelência. Você entrar aí na resiliência, produtividade, né, com uma nova mentalidade. Então, gente, quando a gente muda a nossa mentalidade, você passa a ter melhores resultados em todas as áreas da nossa vida. Muda a mentalidade, muda os seus comportamentos, muda suas crenças, muda os seus significados. E daí você passa a ter resultado diferente em tudo que você faz, em todas as áreas da sua vida. Muda tudo, gente, muda tudo. Eu tenho certeza que hoje mesmo você vai dar esse presente para você. Vai lá no meu link da bio, no meu Instagram, e cai para dentro aí da sua evolução. Legal? Se eu fosse você, não perderia essa oportunidade por nada, gente. Vai lá no link da bio, no meu Instagram, ricardoborges.oficial, e cai para dentro da sua evolução. Muito bem. Então tá aí, ó. Mais alguns aprendizados para você ter aí para a sua vida, para você melhorar a sua vida e a sua vida ficar um pouco mais leve, trabalhando aí a sua inteligência emocional, os seus significados e agora aprendendo a superar o luto com códigos simples e importantes aí, ó. Pega esse código aí, aceitar, agendar e avançar. Acelerar, hein, gente? Acelerar. Não fica preso nessas coisas aí não, que isso só atrapalha a nossa vida. Legal, pessoal? Muito bem. Então estamos indo aqui, caminhando mais uma vez para o final de mais uma aula sobre esse tema maravilhoso. O calor está insuportável. Tá difícil, gente. Choveu aí na sua área aí? Aqui deu uma chuva aqui de tarde boa, mas infelizmente o calor está muito forte. Vamos nessa aqui, ó. Vamos fazer aqui agora o nosso boot final. Vamos começar aqui com a nossa respiração. Diminui aí. Choveu aqui em Goiânia, aí, ó. Choveu aí em Goiânia também, né, Ione? E lá nos Estados Unidos, será que tá chovendo lá nos Estados Unidos, hein? Tem gente dos Estados Unidos aqui. Muito bem. Ô, gente, nós vamos fazer aqui agora a nossa mentalização final, que é pra gente
sair dessa aula melhor que a gente chegou. Vamos nessa aqui, ó. Respire fundo, feche os olhos, deixe de lado aí agora todas as suas distrações, tira o dedinho do teclado, relaxa completamente a sua mente, o seu corpo, enche o peito de ar e solta, se prepara aí para planos maravilhosos aí que Deus vai colocar para você aí nessa sua semana maravilhosa. Aí, ó, a Gislane falando lá dos Estados Unidos, tá frio aí, né, Gislane? E não tá chovendo. Aí os Estados Unidos faz frio demais nessa época. Pelo amor de Deus. Que maravilha. Também eu também gosto do frio, viu? Friozinho é muito bom. Então, gente, vamos aqui, ó. Relaxa. Esse é um processo, uma mentalização que a gente faz aqui no final da nossa aula, para a gente sair mais maravilhado ainda e começar a nossa semana bem. Muito bem. Fecha os olhos. Enche o peito de ar e solta. Relaxa. Isso. Meu Deus, tire de nossa mente todas as setas e barreiras que vierem a nos atrapalhar, que possamos entender as palavras dessa mentalização de hoje. Ministra em nós sabedoria e entendimento do nosso Espírito Santo. Plante em nossa mente, a nossa alma, as sementes dessa mentalização de hoje, para que germine, brote, cresça e dê bons frutos, abençoando a nós e aqueles que convivem conosco. Amém? Senhor, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia que não tem fim. Eu peço, Senhor, que purifique o meu coração hoje de toda a negatividade do dia, da semana, do mês, do ano. Tire todo o medo e toda dúvida. Que a sua luz resplandeça na minha alma, renovando todos os meus pensamentos, palavras e ações. Que essa semana seja abençoada. Eu abro a minha mente, o meu coração, para receber os dons que o Senhor tem reservado para mim. Que a paz, a saúde e a prosperidade fluam abundantemente na minha vida e na vida de quem está aqui nessa live hoje, nessa aula de hoje, para que a nossa jornada seja mais leve, que a minha mente seja renovada com pensamentos positivos todos os dias. Que o Senhor traga cura para o meu corpo, para a minha mente e para o meu espírito. Guarde o seu coração, confie. Confie que Ele sabe o que é melhor para você, para a sua vida e para a nossa vida. Senhor, guarde o nosso coração e conceda a graça, a sabedoria e o entendimento. Me entregue os códigos dessa semana, aqueles que a gente precisa para a gente conseguir vencer mais uma etapa da nossa vida, para que a gente possa ter uma vida em plenitude com o Senhor. Respire agora bem fundo, enche o peito de ar e solta, mais uma vez. Guarde seu coração nele. Fala assim: quanto mais eu cresço em amor, graça, misericórdia, sabedoria e entendimento, mais eu me aproximo dele, mais eu estarei mais perto ainda da fonte. Esfrega suas mãos assim, ó, abre um sorriso, fala assim, ó, já é. Boa semana para todos nós. Muito legal essa mentalização. Eu adoro fazer ela no final. Eu faço a minha mentalização todos os dias de manhã. Todos os dias na hora do almoço. E todos os dias no final do dia.
É ótimo, gente. Limpa a sua mente, você fica mais leve. É incrível, é muito maravilhoso. Então espero então ter passado aqui hoje alguns códigos importantes sobre inteligência emocional, mais uma vez para vocês. Eu tenho certeza que você está saindo aqui dessa aula de hoje melhor ainda que você chegou. Boa noite, muito obrigado. Obrigado vocês. E eu quero deixar só uma dica aqui para vocês de um filme que eu já vi há algum tempo atrás. Eu assisti ele de novo nesse final de semana. Eu adoro ver essas historinhas. É da Disney, eu acho. Chama Léo. Léo, procura aí no Netflix, no canal que você tiver aí fechado. Chama Léo. É uma historinha de um calango que fica na escola, gente. É maravilhoso. Você não sabe o tanto que esse calango muda a vida das crianças. E pega esses códigos lá que vão ser códigos importantes para você, porque toda criança lá na escolinha tinha que levar um animalzinho para casa. Então tinha tartaruga, tinha 2 calangos, não sei o quê. Então eles sempre escolhiam o Léo. Por quê? Porque o Léo era especial. Você vai descobrir o porquê que o Léo é especial. Deixei aí também na outra época aí, divertidamente, para você entender um pouquinho mais da historinha. Fala sobre emoções, que é muito importante também. E também o Soul, que é S-O-U-L, que representa a alma, né? Que também trabalha o emocional. Então fica aí essas dicas para vocês. Léo, o Soul e também o Divertidamente. Não deixa de ver esse filme não, quero que vocês comentam lá, tá bom? Muito legal. Valeu, pessoal. Semana que vem tem mais. Tamo junto. Até depois do fim. Amém, Viviane? Amém. Tchau, gente. Grande abraço para vocês. Até semana que vem.